O mercado de fundos imobiliários que você conhecia morreu. Se você ainda está investindo com a mentalidade de 2 ou 3 anos atrás, você não está apenas perdendo dinheiro, você está sendo atropelado por quem já entendeu a grande virada de 2026. Olha para sua carteira agora. Aqueles dividendos seguros que você recebia, eles podem evaporar nos próximos meses se você estiver nos setores errados. Neste exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, uma migração silenciosa de capital está acontecendo na B3. Bilhões de reais estão saindo dos fundos queridinhos do passado e indo para um lugar que 99% dos investidores sardinha ainda nem notaram. Fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente onde estão as armadilhas fatais de 2026 e, principalmente, qual é o setor que vai carregar os seus rendimentos nas costas este ano. E detalhe, o que eu vou te revelar daqui a pouco sobre os fundos de papel vai contra tudo o que os gurus de finanças estão gritando por aí. Para e pensa, por que alguns fundos que pagavam 1% ao mês agora mal conseguem entregar a inflação? A resposta não está no que aconteceu ontem, está no que está sendo decidido agora nas torres comerciais de São Paulo e nos galpões logísticos que cercam as grandes capitais. 2026 é o ano da separação entre os investidores que vão se aposentar cedo e os que vão passar a década tentando recuperar o prejuízo. E o primeiro erro que pode te quebrar é ignorar o ciclo de revisional. Sabe aquele contrato de aluguel que foi assinado no auge da crise, com desconto? Eles estão vencendo agora, e o que vem a seguir vai mudar o jogo. Mas calma, antes de falarmos de lucro, a gente precisa falar de sobrevivência. Existe um setor específico na bolsa hoje que é uma bomba relógio. Se você tem ele na carteira e não sabe o que está fazendo, você está sentado em cima de dinamite. Eu vou te contar qual é esse setor em menos de 3 minutos. Mas primeiro, vamos olhar para o que está funcionando. Em 2026, o jogo dos galpões logísticos mudou. Não é mais sobre ter metragem quadrada, é sobre localização estratégica de última milha. O e-commerce amadureceu. A entrega em 2 horas virou o padrão. Se o seu fundo imobiliário tem galpões a 100 km de distância dos centros urbanos, sinto muito, mas a vacância vai bater na sua porta. Agora, se o fundo que você investe domina o raio de 15 km das capitais, você tem uma mina de ouro. Percebe a diferença? O lucro em 2026 não vem da quantidade de imóveis, vem da insubstituibilidade deles. E por falar em insubstituível, vamos abrir o primeiro grande loop desse vídeo. Existe um tipo de fundo, esquecido por muitos, que está começando a apresentar um desconto patrimonial absurdo em 2026, mesmo com os imóveis estarem lotados. É o que eu chamo de oportunidade invisível. Mas antes de eu te entregar o nome dessa oportunidade, você precisa entender o paradoxo da Selic em 2026. A gente passou anos ouvindo que, se a taxa de juros cai, o FII sobe. Simples, né? Errado. Em 2026, a correlação quebrou. Estamos vivendo o que os economistas chamam de acomodação de patamar. O mercado já precificou a queda. Agora o que manda é o lucro real, o dividendo que vem do aluguel, não do giro de carteira. Você já sentiu aquela frustração de ver o IFIX subir, mas a sua carteira ficar parada? Isso acontece porque você está preso em fundos zumbis. Fundos que têm ativos velhos, gestoras preguiçosas e taxas de administração que comem metade do seu ganho. Em 2026, a gestão ativa não é mais um diferencial, é uma obrigação. Se o seu gestor não está vendendo ativo caro e comprando barato, ele está te roubando. Escuta isso aqui. A grande tragédia do investidor iniciante em 2026 é o yield trap, a armadilha do rendimento alto. Você vê aquele fundo de papel pagando um dividendo estratosférico, os olhos brilham, você aporta tudo lá. O que você não vê é o risco de crédito apodrecendo por dentro. Em 2026, muitas empresas que tomaram crédito via CRI, certificados de recebíveis imobiliários, 2 anos atrás, estão começando a dar calote. Se o seu fundo de papel tem muito high yield, alto risco, você não está investindo, você está apostando, e a casa sempre ganha. Lembra que eu prometi falar sobre o setor que está sugando a liquidez? Pois é, estamos falando dos shopping centers, mas não de qualquer shopping. Em 2026, os shoppings deixaram de ser centros de compras para virar centros de experiência e serviços. A vacância nos shoppings de domínio regional despencou para quase zero. Sabe aquele shopping que é o único da cidade, onde todo mundo vai para ir ao cinema, ao médico e jantar? Esse fundo está distribuindo dividendos recordes agora. Enquanto isso, os shoppings de grandes centros, que enfrentam concorrência pesada, estão lutando para manter o lojista. Você está entendendo o padrão? 2026 é o ano do detalhe, do micro, do quem é o dono do melhor imóvel da rua. Agora, presta muita atenção. Chegou a hora de fecharmos aquele loop sobre a oportunidade invisível. Eu tô falando das lajes corporativas de alto padrão, as famosas AAA em São Paulo. O home office não matou o escritório, ele selecionou os melhores. Em 2026, as empresas voltaram para o presencial, mas elas querem status, elas querem a Faria Lima, elas querem o Itaim Bibi. Muitos fundos de lajes corporativas foram massacrados nos últimos anos e ainda não recuperaram o valor de tela. Mas o valor do aluguel lá dentro está explodindo. Existe um descasamento entre o que a cota vale na bolsa e o que o prédio vale no mundo real. E é nesse vão que os milionários são feitos. Mas cuidado, não sai comprando qualquer laje. Se o prédio for velho, se não tiver ar-condicionado central de última geração, se não tiver certificação ambiental, ele vai virar um elefante branco. Você está sentindo o ritmo do mercado? Ele está acelerado. E por falar em aceleração, precisamos falar do setor de agrofis, ou fiagros, que estão listados na B3 e como eles estão impactando os seus fundos imobiliários tradicionais. Muitos investidores estão trocando tijolo por agro em 2026. Isso criou uma pressão vendedora em fundos excelentes. O que isso significa para você? Promoção. Enquanto a massa corre para a novidade do momento, os fundos imobiliários de tijolo mais sólidos da história da B3 estão sendo negociados com preços que não víamos há tempos. Mas tem um porém, e esse porém pode ser a diferença entre você lucrar 20% ou perder 40%. É a governança. Em 2026, tivemos vários escândalos de conflitos de interesse entre gestoras e consultorias. Se o seu fundo compra ativos de parceiros da gestora por preços acima do mercado, você está sendo passado para trás.
Como evitar isso? Olhando para o histórico. Vou te dar um código agora, uma chave master para 2026. Fuja de fundos com um único imóvel. Se aquele único prédio tiver um problema, o seu dividendo vai a zero. Em 2026, com a volatilidade que estamos vendo, a diversificação dentro do fundo é a sua única armadura real. E agora, o momento que você estava esperando. Qual é o veredito final para os fundos imobiliários em 2026? O ano vai ser marcado pela vingança do tijolo. Os fundos de papel que reinaram quando os juros estavam altos, agora servem apenas para proteger a carteira contra a inflação. O verdadeiro ganho de capital, aquela valorização que faz a sua conta bancária mudar de dígito, virá dos imóveis físicos. Se você focar em shoppings dominantes, logística de última milha, lajes corporativas de altíssimo padrão com desconto, você vai terminar 2026 muito mais rico do que começou. Mas não para por aqui. Lembra que eu prometi falar sobre o erro número 1 que está destruindo carteiras este ano? É o reinvestimento errado. Muitas pessoas pegam os dividendos e compram mais do mesmo fundo que está caindo, sem entender por que ele está caindo. Elas acham que estão fazendo preço médio, mas estão apenas aumentando o tamanho do prejuízo. Em 2026, o dividendo é a sua munição. Não atire no escuro. Use o dinheiro que cai todo mês para equilibrar a sua carteira, focando sempre no setor que está subvalorizado no momento. A estratégia vencedora para esse ano é simples, mas difícil de executar. Tenha estômago para comprar o que ninguém quer, desde que a qualidade seja inquestionável. A B3 em 2026 não é um cassino, é um tabuleiro de xadrez. Os grandes players já moveram as peças. E você, vai continuar sendo o peão que só reage ou vai começar a antecipar os movimentos? Se você quer saber quais são os 3 fundos específicos que eu acredito que vão liderar essa alta de 2026, fundos que têm ativos que ninguém consegue replicar, você precisa olhar para o próximo passo, porque a janela de oportunidade de 2026 está se fechando. O mercado financeiro é rápido. O que hoje é desconto, amanhã é preço justo e depois de amanhã é caro. Não deixa para amanhã a decisão que pode blindar o futuro da sua família. O jogo começou, os dividendos estão na mesa, só falta você esticar a mão e pegar os certos. A gente se vê no topo da montanha dos rendimentos. Até o próximo movimento.